Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia, e estamos de volta com o Bom Dia Clube, trazendo informação de qualidade para começar bem o seu dia com clareza e boas decisões. E agora é um tema que merece a nossa atenção e também um olhar carinhoso das famílias. Você já ouviu falar da Turminha da Poupança? É uma iniciativa que une educação financeira e diversão, ajudando crianças a desenvolverem desde cedo uma relação saudável com o dinheiro, coisa que parece que a gente lá atrás, no passado, não ouvia falar muito, né? Principalmente nós 40 a mais, a gente pouco se ouvia falar sobre esse formato de guardar dinheiro. E quem vai nos explicar melhor é o nosso convidado de hoje, é o nosso querido André D'Aliassi, ele que é gerente da Sicredi aqui do centro. Bom dia, tudo bem? Quanto tempo que você não vem aqui? Esse ano você veio, né? Eu já vim. Pronto, então tá resolvida a tarefa de casa. Não é tanto tempo assim, é que o tempo tá voando, correndo. Nós comentávamos sobre isso agora há pouco, né? Sobre como o tempo está passando rápido, né? Exato. Mas, mais uma vez, Cláudio, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto contigo, com o Moacir, com todos os ouvintes da Rádio Clube, né? E quem está nos assistindo também. Então, um privilégio vir aqui falar sobre uma campanha que foi desenvolvida pela nossa cooperativa Sicredi Vanguarda, que é a Turminha da Poupança, e agora na sua segunda edição. É um bebezinho, né? Eu acho que vocês devem ter muito orgulho disso, principalmente porque eu acho que nasceu no seu coração isso, né, André? Conta um pouquinho para a audiência como que nasceu essa campanha. Então, essa campanha, ela iniciou o ano passado, né? E ela veio através de um questionamento que a cooperativa fez com relação principalmente à educação financeira das crianças, mas também a gente olhando para a perenidade do nosso negócio, né? Olhando para as crianças, né? E aí, através disso, Cláudio, a gente desenvolveu essa campanha. O ano passado a gente começou com a Turminha da Poupança. Sim. Esse ano a gente tem a Turminha da Poupança Fazendinha, onde o objetivo principal da gente é a gente associar as crianças de 0 a 15 anos, iniciando aí uma educação financeira, um processo de cultura de poupança, que essa criança no dia a dia começa a criar essa cultura, né, para que lá na frente, quando ela começa a sua vida profissional, né, realmente ela ter a sua movimentação financeira através do seu trabalho, das suas atividades, mas que ela já tem assim todo um histórico trabalhando junto com a cooperativa, entendendo o que é o cooperativismo também, e que ela continue sua vida financeira junto com o Sicredi, né? Mas o objetivo, além disso, é a gente criar cultura de poupança, né? A gente sabe o quanto isso no dia a dia ele é importante. A gente sabe hoje, quando a gente olha os números, né, de inadimplência, de pessoas endividadas, a gente percebe o quanto, talvez lá no passado, uma educação financeira de qualidade, né, uma cultura muitas vezes de poupança pode ter interferido nesse processo. Então é uma responsabilidade social também da cooperativa hoje levar esse conhecimento para as crianças e através de uma campanha hoje, né, que é a Turminha da Poupança, que traz benefícios, sim, para as crianças, né, para os seus pais, enfim, mas também traz educação de qualidade para eles. Eu acho que a gente pode linkar aqui de um passado bem distante, quando teve lá o presidente Fernando Collor, né, foi lá e sequestrou as poupanças, confiscou, na verdade, a poupança. Então, ficou muito trauma relacionado a isso e, como você disse, nós somos uma geração que agora a gente está vendo de pessoas endividadas, né? Então, isso é muito importante, porque a gente está falando de família, a gente está falando de educação dos filhos. Às vezes os pais param e dizem, mas esse meu filho acha que o dinheiro cai de uma árvore, cai do céu. Então, isso é muito importante. Essa campanha vem para realmente fazer a diferença na família, né? Exatamente. Então, lá no passado a gente teve uma situação pontual, né? Hoje já resolvida também, né? Até através de lei. Então, a gente não corre mais esse risco hoje, né? Desse confisco. Então, é uma oportunidade muito grande, Cláudio, quando a gente fala da poupança, da gente criar na criança, no dia a dia, a educação. Mostrar para ela, né, inserir a criança muitas vezes no cotidiano da família, para ela entender muitas vezes como que o pai ganha dinheiro, como que são os gastos da família, aonde que está sendo investido o dinheiro no dia a dia, mostrar para ela também
que muitas vezes ela guardando um determinado valor por mês, ela vai conseguir conquistar aquele objetivo dela lá na frente. Então, são pequenas coisas que a gente vai inserindo muitas vezes a criança no dia a dia familiar, que começam a criar, né, dentro da mente dela o objetivo principal de por que eu preciso poupar, por que eu preciso guardar aquele dinheiro para o futuro, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante. A educação familiar, nós somos uma ponte do processo. Sim. Nós estamos aqui para trazer soluções financeiras que agreguem para as famílias, enfim. Mas o papel fundamental hoje está muito dentro da família, né? De criar cada vez mais essa cultura dentro delas. E o que a gente tem percebido, Cláudio? Que nos últimos anos isso está virando sim uma cultura dentro das famílias. Quando você olha os dados, a gente percebe que muitas das crianças novas hoje, na escola e nas famílias, já estão se preocupando com isso. E fato é tanto que, se a gente pegar o ano passado, nós abrimos 15 mil poupanças, conta corrente da turminha da poupança. 15 mil. Então, foram 15 mil novos associados de 0 a 15 anos que entraram na cooperativa através dessa campanha. Quanto de benefício isso não está gerando para as pessoas? Né, para as famílias, de inserção financeira, de cultura de poupança, de acreditar que aquele processo que você está fazendo dentro de casa vai trazer um benefício a longo prazo. Então, a gente vê muito benefício hoje, né, nesse projeto que a gente está continuando a partir de 2026. Olha que interessante, André. Isso faz com que a gente fala tanto sobre família, a gente fala, né? Mas no passado a gente era mais unido e tal. Eu acho que você trouxe um resumo do que a gente realmente deseja e é um trabalho, né? Esse é o trabalho que tem que ser feito porque começa tudo na educação, né? E vendo esse planejamento da Sicredi, eu queria que você falasse um pouco para a nossa audiência o que é de fato poupança e por que ela ainda é tão importante. A gente reforça, né, Cláudio, porque a cultura de poupança ela é fundamental hoje para pequenos imprevistos. Então, quando a gente fomenta a questão de poupança, a gente tem vários tipos de investimento hoje dentro da cooperativa. Investimentos para longo prazo, às vezes a gente tem outras modalidades de investimento que têm, inclusive, uma rentabilidade maior. Mas quando a gente fala de poupança, a gente principalmente se prevenir para aquilo que a gente pode ter de imprevisto. Então, eu ter muitas vezes um valor guardado todo mês, me permite que numa situação oportuna, numa situação onde, né, e imprevisto a gente tem o tempo inteiro, eu não vou recorrer muitas vezes a uma linha de crédito que tem um custo muito mais alto, porque eu já me preparei financeiramente com aquele valor todo mês para poder suprir essa questão ali desse imprevisto que eu vou ter, né? Então, a gente fomenta cada vez mais. A poupança hoje é o tipo de produto mais popularizado quando a gente olha em termos de Brasil, né? A maioria da nossa população hoje tem a cultura da poupança, tem outros investimentos, a poupança é um dos maiores hoje no Brasil. Então, quanto mais a gente fomentar isso, de que a poupança ela é importante, principalmente para a gente, vamos dizer assim, não ter imprevistos no dia a dia, vai ser fundamental para uma saúde financeira, né, das pessoas no dia a dia. Olha só, a gente está falando de criança, de família, né? Aquela coisa assim, eu fico imaginando sentar no café da manhã, porque minhas crianças lá na minha casa já todo mundo grande, mas aquela coisa, sentar no café da manhã, porque é uma das refeições que eu acho que mais se junta, né? Para poder sair, porque depois às vezes o pai almoça no trabalho, ou enfim, de manhã tomando um café e falando com isso. Eu queria saber como que as crianças de forma efetiva, elas participam, quando eles chegam para abrir uma conta, como é que funciona isso, André? Conta um pouquinho para a nossa audiência. O que a gente tem percebido no dia a dia é que quando as crianças sabem que a gente tem a campanha que tem o bichinho, isso daí é algo que motiva muitas vezes eles a ir até a agência, né? Olha, eu quero o bichinho, né? Agora a gente tá com 4 novos ali, que tem o cachorro, né? Tem a vaca, tem a ovelha e também tem o cavalo. Então, quando eles olham e veem o bichinho na agência, por exemplo, é um chamariz, né? Mas o que a gente percebe no dia a dia, Cláudio? As crianças estão cada vez mais preocupadas com o dinheiro. Eu tenho 2 filhos em casa, né? Então, um de 6 e o outro é de 3. A de 3 ainda não tem toda essa noção. Mas o meu pequeno de 6, ele já começa a perceber o valor do dinheiro, né?
Eu tenho até, a gente tava comendo esses dias, a gente foi na padaria e a gente deu um dinheiro para ele, né? Nós demos R$ 2 para cada um. E a gente falou assim, ó, vocês vão na padaria e vocês que vão pagar o café hoje, tá? E aí ele falou, pai, mas esses R$ 2 vai dar para pagar? Não sei. Eu falei, vamos lá. Enfim, chegamos lá, comemos, enfim. Falei, ó, agora daqui, dá o seu dinheiro aqui que eu vou pagar. E deu uma diferença, né? Grande para ser pago. E aí eu paguei a diferença. Daí ele falou, pai, quanto que deu? Eu falei, ó, deu X valor. Ele falou, tudo isso? Eu falei, tudo isso. Para você ver da importância, muitas vezes, de você ter que poupar, porque não custa barato muitas coisas, né? Olha só que E aí legal. a gente tem que levar. E o que eu vejo? Quanto mais a gente inserir as crianças no nosso cotidiano, mostrando o valor das coisas, mostrando da importância do dinheiro, que eu não posso gastar em tudo que eu quero. Eu também preciso ter opções, né? Olha, ou eu vou escolher isso ou eu vou escolher aquilo. Na vida da gente, a gente não consegue comprar tudo. Às vezes a gente tem que abdicar de alguma coisa para ter outras. Então, nessas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia com as crianças, vão criando essa cultura nela. E quando as crianças vão até a agência, a gente percebe isso. A gente percebe o quanto os pais estão começando a trabalhar isso com as crianças no seu cotidiano. E aí isso leva, muitas vezes, a pessoa a falar assim, olha, além do bichinho, mas eu também quero ir lá no Sicredi abrir uma conta, né? Então, eu acho que essa campanha, ela vem, na verdade, para fortalecer. Claro, fortalecer o movimento que a gente já vem enxergando no dia a dia com os pais, com as crianças, né? E aí a gente, né, tá aí com essa campanha muito boa no seu segundo ano, trazendo cada vez mais benefício para as crianças e para os pais e convidar cada vez mais eles para virem até o Sicredi para conhecer um pouco mais dela. Tem algum material educativo ou atividades práticas, André, relacionado à turminha da poupança? A gente tem alguns cards, a gente também tem os gibis, tem quebra-cabeça, então tudo isso incentivando cada vez mais eles a trabalharem essa cultura de poupança, né? Além dos bichinhos que a gente trabalha no dia a dia. Perfeito. Me conta uma coisa, e os pais também são envolvidos nesse processo? Sim. Então, hoje a gente faz um trabalho muito forte, né, Cláudio, com o nosso próprio associado. Então, aquele que já é associado do Sicredi hoje, que tem a sua conta pessoa física, pessoa jurídica, a gente tem dia a dia incentivado também que eles abram a conta dos seus filhos, né? Então, quando a gente fala de perenidade do nosso sistema, do nosso modelo de negócio, é importante que a gente olhe para o associado que está lá, mas e para as crianças, para os seus filhos. Então, se a gente associa essa criança agora, a probabilidade dele viver a sua vida financeira com os créditos é maior. E nada melhor do que com a poupança, né? Trabalhando um produto que vai trazer educação financeira para ela. Então, a campanha hoje ela tem muito esse significado, né? De a gente cada vez mais aproximar as famílias da cooperativa. Então, eu trago hoje a pessoa que já está com o Sicredi. Isso também não está aberto só para quem é associado, a comunidade em geral hoje, mesmo que não tenha relacionamento com o Sicredi hoje, mas eu quero ir lá abrir a poupança, a conta corrente para o meu filho. Posso abrir? Pode, não tem custo nenhum. A gente vai falar um pouquinho mais de como que funciona, né? Mas ela não tem custo. O objetivo principal é que essa criança inicie um processo financeiro, né? A sua inserção financeira dentro da cooperativa através dessa campanha. Perfeito. André, antes da gente falar da forma prática, como que funciona e tudo, como faz, né, quanto que tem que depositar, como que faz para abrir, ser ou não ser cooperado, eu queria que você falasse dos valores, além da economia, da turminha a turminha da poupança busca ensinar e busca trazer para o coração de toda a comunidade, porque vocês hoje são uma entidade que estão nos veículos de comunicação, vocês fazem o dever de casa, estão junto com a comunidade. E eu queria muito que você contasse isso para a nossa audiência, porque eu sei que é um trabalho que vocês fazem de coração. Eu acho que está dentro dos princípios nossos do cooperativismo, a gente sempre está ligado à nossa comunidade. O que a gente pode entregar mais, claro que a gente tem produto financeiro, que a gente precisa gerar um resultado para poder, né, contribuir cada vez mais, mas o nosso DNA está ligado à comunidade, está ligado ao relacionamento. Então, quando a gente traz campanhas, benefícios que de fato, vão trazer algo relevante para a sociedade, eu acho que a gente está cumprindo com os nossos objetivos e com o objetivo que a gente teve lá atrás quando fundou a cooperativa, que foi o quê?
trazer desenvolvimento, crescimento para as localidades, olhar para as pessoas que estavam lá e que não estavam sendo atendidas. Então, esse ponto principal hoje, Cláudio, sabe? A gente ter responsabilidade social na comunidade onde a gente está inserido. E é através, muitas vezes, dos produtos e serviços que a gente tem, é que a gente consegue, muitas vezes, entregar esses objetivos. E a gente tem outras responsabilidades também, né? A gente também hoje trabalha muito forte com a educação financeira nas escolas, Sim. nas empresas. Eu falo que conhecimento cada vez mais. Tem uma situação, o próprio Banco Central tem exigido cada vez mais das cooperativas, né? E das instituições financeiras em si, esse trabalho de educação financeira nas regiões onde eles atuam. E o cooperativismo, quando a gente olha para o Sicredi, a gente já faz isso desde o nosso início. Né? O nosso DNA está ligado no DNA, né? nosso. Exatamente. É a missão, DNA. Né? Exato, né? Contribuir para o desenvolvimento local. Através do quê? Através das ações que a gente faz hoje. Ó, o ouvinte aqui, a Cris está mandando um beijo, dizendo que gosta muito do Sicredi e dizendo que ela quer uma ovelhinha. Isso Já aí. sabe. A ovelhinha agora veio da segunda parte, né? Que é da fazendinha, né? Exatamente. Aproveitando o gancho, conta pra gente como é que é. Estamos no segundo ano, tem que ser cooperado, como é que funciona para abrir conta? Quantos anos a criança pode ter? Tem um limite de idade? Como é que funciona, André? Então, a gente está agora na segunda edição, ela iniciou agora dia 2 de março e vai até o dia 31 de dezembro, é a campanha Turminha da Poupança Fazendinha. As crianças que podem se associar hoje, Cláudia, é de 0 até 15 anos. Então, essa criança que se associa na cooperativa, ela não tem custo de manutenção de conta. O objetivo principal dessa Sim. conta é ela começar a cultura de poupança, tá? Através da sua poupança. Hoje, o que tem acontecido muito? As crianças, às vezes, precisam receber a mesada do pai. Como que o pai paga a mesada? Pix. Muitas vezes a criança recebe no Pix. Então, olha só, às vezes ele vai Meu lá, Deus do abre a céu. conta, né? E aí, olha, eu vou pagar, pai, você pode pagar através dessa conta que eu tenho no Sicredi, no Pix, né? É uma forma hoje da gente incentivar e inserir eles cada vez mais nesse mundo que nós estamos vivendo. Porque a criança vê dinheiro efetivo hoje? Dificilmente. Muito difícil. Né? Se você olhar na nossa carteira hoje, tem dinheiro físico? Não Pouquíssimo. Então, ela não tem esse contato, Sim. muitas vezes, com o dinheiro. Então, é uma forma hoje, quando a gente abre a poupança, a conta corrente para ela, né, da turminha da poupança, de mostrar para ela como que ela vai ser inserida nesse processo. Olha, você tem o Pix, você tem o cartão, é dessa forma que utiliza, né? Então, essa campanha agora, que a gente vai até o final do ano, como que funciona hoje para as crianças abrirem a conta? Então, abre a conta, precisa levar a documentação pessoal, É CPF. CPF, RG da criança. Os pais, né, que são os responsáveis, assinam por essa conta. Então, ele também precisa o CPF, RG do pai e um comprovante de residência. Não tem custo nenhum, isso é bom a gente frisar, tá, Não Cláudio? precisa ser associado. Não precisa ser associado do cooperado. Sicredi para poder abrir essa conta também. Então, eu não tenho relacionamento com o Sicredi ainda, eu posso abrir? Pode. Vai lá e abre para sua criança. É uma forma também de vocês conhecerem a cooperativa e quem sabe depois abrirem a conta no Sicredi também. E aí a cada, né, Isso. o valor que a criança vai depositando na poupança, ele vai recebendo pontos para ele poder trocar. Quando a criança abre a conta no Sicredi, ele já recebe uma pelúcia. Tá? Então, ele... Abriu já? Isso, ele já pode receber. Então, se você for lá no Sicredi hoje, abriu a conta, a criança já vai receber uma das pelúcias. Ele pode escolher a pelúcia que ele quer. E aí, a partir de R$50, ele ganha um ponto. Juntando 20 pontos, ele troca por mais uma pelúcia. Agora, se ele faz a poupança programada, o que é programada? Olha, eu programo, coloco o valor lá na conta da criança, mas eu tenho uma programação para esse dinheiro ir para a poupança todo mês. A cada R$50 ele ganha 2 pontos. E aí ele juntando 20 pontos, ele pode trocar por mais uma pelúcia. E ele tem um limite de trocar por 4 pelúcias por mês. Mas assim, ó, esse mês aqui eu peguei 4 pelúcias porque eu atingi todos os pontos que eu preciso para receber. No próximo mês, se ele fizer mais depósitos, ele pode pegar outras pelúcias da mesma forma.
Tá? Perfeito, muito interessante. Você está falando de 4, e aquelas outras da primeira turminha ainda tem ou agora é um novo momento e não é assim que A funciona? gente, em algumas agências, ainda tem um pouco de estoque da anterior, então se tiver, a gente ainda pode estar fornecendo, tá? Mas eu acho que a grande maioria já acabou, então, mas agora a gente começa essa nova leva a partir do dia 2 que começou a campanha, né? Até o final do ano. Que são 4, nós estamos falando da ovelha. A ovelha, o cachorro, a vaca e o cavalo. Ai, que bonitinho, já quero o meu também. Me conta uma coisa, André, e esse mundo digital, já nos encaminhando para o final, e imediatista, porque é o que a gente vive, né? Como despertar nas crianças a importância de esperar, planejar e poupar? Porque as crianças chegam lá, veem tudo isso. Se a gente que é adulto já quer os 4, como é que funciona isso? Eu acho que aquilo que nós comentávamos anteriormente, Cláudia, a gente inserir cada vez mais a criança no cotidiano e mostrando que nem sempre a gente vai ganhar todas as coisas de uma vez, é fundamental para a gente entender que nem sempre eu vou conseguir os 4 bichinhos. Então, eu falo que até na hora dele depositar e retirar o bichinho, é uma educação financeira. De mostrar para ela, falar assim, olha, filha, agora a gente está economizando esse valor na sua poupança, você tem direito a isso. Ah, mas eu quero os outros 4. Olha, então, a partir de hoje, a gente tem que economizar mais X por mês, vir aqui no Sicredi, depositar, para a gente ter direito ao outro. Então, isso mostra para eles que eles vão ter que, às vezes, abdicar de alguma coisa. Ah, eu não vou poder comprar o brinquedo que eu queria, eu vou ter que tirar uma parte do valor que eu ia receber ali da mesada para poder colocar ali, porque eu quero um benefício lá na frente. Então, olha a importância, muitas vezes, quanta coisa que a gente está trabalhando com a criança, no filho, né? Vai lá na agência, a pessoa vê, mas eu quero os 4. Explica. As nossas equipes estão lá no dia a dia, claro, para contribuir, para explicar, para falar para os pais também. Mas nada melhor, Cláudio, do que o pai falando. E a prática no dia a dia, ele vê, vivenciar aquilo tudo, né? E isso dá muito mais valor, né? É muito mais valor, gente. Quando chega lá na frente e fala assim, poxa vida, olha só, cheguei no final do ano e eu consegui completar a minha coleção de pelúcia. Sim, além da coleção de pelúcia, olha a caminhada. Exato. Olha o processo que foi acontecendo, o aprendizado, né? que eu gerei, né, para essas crianças. Isso são coisas que, como o Moacir falou antes, né, que a gente estava ligado lá atrás, aquelas campanhas antigas que a gente tinha, né, do Banestado, enfim. Mas também é isso que a gente quer criar na criança. A lembrança dela de falar assim, olha, lá no passado, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu fui no Sicredi. E lá tinha uma campanha do Sicredi que entregava uns bichinhos. E eu tive que fazer isso para conseguir completar a coleção. Né? Como dizem os jovens hoje, a tal da memória afetiva. Exatamente. Então, eu acho que a gente está, com essa campanha, ela está criando memórias nas pessoas, sabe? O objetivo da campanha também é isso. A gente criar uma memória que lá no passado eu tive o apoio do Sicredi, eu tive uma situação pontual que o Sicredi me ajudou e hoje eu tenho, né, talvez a minha vida financeira com a cooperativa, mas principalmente, né, eu criei uma educação, né, uma cultura de poupança ao longo da minha vida. Perfeito. André, para a gente encerrar, eu gostaria que você chamasse a nossa audiência e falasse dos pontos de atendimento aqui de Foz do Iguaçu, aonde eles podem encontrar uma mais próxima de casa e tal, das agências, por favor, para abrir a poupança, para conhecer um pouco mais sobre o Sicredi. Isso. Então, hoje a gente está com 7 agências em Foz, né? Uma agência no Porto Meira, uma agência na República Argentina, outra no Morumbi, ali na Mário Filho, outra no Três Lagoas, na agência na Vila A agência na JK e a agência na Almirante Barroso. Então, gente, a estrelinha do mês. Isso, são 7 agências em Foz hoje, né? Praticamente todas as localidades aqui de Foz do Iguaçu, a gente tem hoje uma agência do Sicredi. Fica mais uma vez o convite para toda a nossa população, para todas as pessoas que tenham ou que não tenham relacionamento com o Sicredi ainda, o convite para vir até a cooperativa, conhecerem um pouquinho melhor sobre essa campanha da Turminha da Poupança. E também fica o convite para os outros produtos e serviços, né, Cláudio, que a gente tem no nosso portfólio para atender a nossa comunidade.
Perfeito, e vou te convidar para voltar mais vezes para a gente falar do restante, porque nós temos aí uma série de produtos, inclusive de seguros para sua casa, para sua vida, para o seu automóvel, e isso faz toda uma diferença. Até eu vou aproveitar o momento aqui, a gente está falando de poupança, mas a gente também está falando de planejamento financeiro. A gente está com uma campanha aí que vai até o dia 30 de abril, que é do consórcio, com 30% de desconto na taxa de administração do consórcio. Né? Exceto motocicleta, mas todos os outros segmentos a gente tem 30% de desconto. Então, para quem aí às vezes está pensando em planejar algo, está pensando, né, em se estruturar através do consórcio, procure uma das agências do Sicredi, nossas equipes. A gente vai estar apresentando mais uma vez o produto, né, para vocês. Para vocês poderem realizar o sonho de vocês. Então, uma grande oportunidade também até o final de abril. E é impressionante porque isso pode virar uma carta de crédito. Você que está pensando em pegar um valor, às vezes, né, fazer um empréstimo, é uma forma mais rápida até de você conseguir um dinheiro também, né, Exatamente, André? se planejar, né, com custo financeiro melhor e com o objetivo que você tem para traçado ali, né, seja às vezes para trocar de carro, para comprar um imóvel, né? A gente tem todos o portfólio hoje de produto de consórcio. Para cirurgia, para viagem, tem para tudo, né? Isso, então aproveitem, para né? todos os gostos. Exatamente. Perfeito, muito obrigada, André. Eu desejo de um ótimo dia. E vamos ver se você consegue vir na próxima semana ou na outra para a gente falar de consórcios. Combinado, gente. Obrigado mais uma vez, Moacir, Clau, pela oportunidade, a todos os ouvintes da Rádio Clube, tá? Um grande abraço. E aí fica mais uma vez um convite, né? Para quem ainda não tem relacionamento, não tem proximidade com a cooperativa, nós estamos lá de portas abertas para recebê-los, para tomar um café, para que vocês nos conheçam e a gente conheça vocês também. Perfeito. André, muito obrigada. Desejo de um ótimo dia. E assim foi o nosso bate-papo hoje com o André, falando aqui, né, das orientações tão importantes. Ficou claro que poupar não é apenas guardar dinheiro, mas sim um ato de cuidado com o próprio futuro. E você, ouvinte, se ainda não começou, talvez seja hoje o momento ideal para dar o primeiro passo. Para saber mais, procure uma agência do Sicredi, procure o pessoal, tome um café, você vai ser muito recebido. As agências são lindas, tem estacionamento e tem sempre uma bem pertinho de você. E hoje o André que está conosco aqui é da Almirante Barroso. Você pode descobrir como transformar pequenos hábitos em grandes conquistas. Nós seguimos com o Bom Dia Clube, desejando para você um beijo no seu coração. Muito obrigada pela sintonia, um ótimo dia, dirija com responsabilidade e nunca faça para o outro que não gostaria que fizessem para vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus, até amanhã, tchau.